Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para o senhor, doutor Romero. Boa tarde a ti e também a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer imenso estar aqui hoje para falar desse tema tão importante que aflige a sociedade brasileira. Com toda certeza, né, doutor Romero? Essa questão do extravio, do furto, do roubo de celular. Hoje as pessoas guardam toda a memória aí de senhas e contas bancárias, a sua vida contábil praticamente na tela de um celular. Claro, as pessoas que também têm aí os seus documentos que às vezes são extraviados, tem ali CPF, RG, outros números importantíssimos. Então tudo isso em mãos de pessoas que não têm escrúpulo, terminam virando aí uma ferramenta para que eles possam então ludibriar, dar golpes e outras coisas mais. Mas a questão é justamente essa, doutor Romero. Quer dizer, a pessoa que tem o furto, o roubo ou extravio do seu celular e a sua vida contábil está toda na tela deste aparelho. Comunica com um banco, olha, isso aconteceu, está aqui a cópia da ocorrência registrada na delegacia, mas horas depois o golpe, ele tem, portanto, aí uma sequência, ou seja, ele não para, quer dizer, a pessoa mesmo com a comunicação, acaba o banco, portanto, de alguma forma ali aceitando ali o comando, acreditando então a máquina de que é o titular da conta que está fazendo ali aquele saque. Em isso acontecendo, o correntista fica no prejuízo ou o banco tem que assumir a responsabilidade, doutor Romero? Muito boa a colocação, porque é muito comum hoje todo cidadão, toda cidadã armazenar todos os dados junto ao seu celular ali, inclusive os dados bancários. E aí quando eu perco o celular ou sofro algum crime contra o patrimônio, um furto, um roubo, né, e acabo entregando esse aparelho ali ao criminoso, e logo em seguida eu faço a comunicação ao banco, e aí é uma compreensão que a gente tem que ter, independentemente do boletim de ocorrência, ele já deve emitir um alerta naquela conta bancária daquele consumidor de que houve um crime contra aquela pessoa. Então as transações subsequentes àquela comunicação de um crime, elas devem ser, né, verificadas com maior cautela, no mínimo, até que seja confeccionado o boletim de ocorrência. Porque isso pode ocorrer, por exemplo, numa madrugada, no final de semana, durante uma viagem, ou um local de difícil acesso à delegacia de polícia que possa fazer um registro de ocorrência policial, quando não tem um mecanismo de registro online. Então, não depende necessariamente do boletim de ocorrência. Agora, a partir do momento que o banco é comunicado, ele tem para si a responsabilidade de preservar ainda mais a segurança das transações bancárias. E se ele permite a concretização de qualquer tipo de transação, seja um empréstimo, seja um PIX, seja um TED, ou até mesmo um saque no terminal de autoatendimento, isto acaba atraindo a responsabilidade da instituição financeira pela sua omissão no dever de segurança das relações bancárias, das transações bancárias em geral. Entendo. Agora, o senhor explicou muito bem, né? De repente, essa situação ocorreu durante a madrugada, num feriado, ou então num final de semana, onde corresponde que os bancos não estão, portanto, no seu horário de expediente, no seu horário normal. Quer dizer, a pessoa, para passar a comunicação, ela precisa obter, recebida a comunicação, estamos já tomando as devidas providências, ou basta simplesmente ela fazer a comunicação. Agora, como provar que fez essa comunicação, doutor Romero? É muito importante que a vítima de um crime, né, ou até mesmo aquela pessoa que perdeu o aparelho do celular, faça esta comunicação à instituição financeira por canais escritos. Ela pode sim utilizar o saque, e o decreto que trata do saque regulamenta a obrigatoriedade de se emitir um protocolo daquela ligação, mas é mais fácil para o consumidor materializar a prova da comunicação quando ele faz por escrito. E ele pode fazer isso, por exemplo, dentro do próprio aplicativo do banco. Hoje, praticamente todas as instituições financeiras dispõem de um canal de reclamações, um chat ali dentro do aplicativo, onde você pode fazer essa reclamação. E essa reclamação fica documentada com o dia e hora que você materializou aquela reclamação. E nestas situações de fraudes pós, um roubo, um furto ou extravio, minutos fazem a diferença. Por isso que eu mencionei inicialmente da não obrigatoriedade do boletim de ocorrência para ligar o alerta do banco. Por quê? Se, por exemplo, aquele consumidor que é vítima, ele tem a necessidade de, primeiro, se deslocar a uma delegacia de polícia, este intervalo de tempo
já podem ocorrer inúmeras transações fraudulentas. A pessoa, para passar a comunicação, ela precisa obter, recebida a comunicação, estamos já tomando as devidas providências, ou basta simplesmente ela fazer a comunicação? Agora, como provar que fez essa comunicação, doutor Melo? É muito importante que a vítima de um crime, né, ou até mesmo aquela pessoa que perdeu o aparelho celular, faça esta comunicação à instituição financeira por canais escritos. Ela pode sim utilizar o saque, e o decreto que trata do saque regulamenta a obrigatoriedade de se emitir um protocolo daquela ligação, mas é mais fácil para o consumidor materializar a prova da comunicação quando ele faz por escrito. E ele pode fazer isso, por exemplo, dentro do próprio aplicativo do banco. Hoje, praticamente todas as instituições financeiras dispõem de um canal de reclamações, um chat ali dentro do aplicativo, onde você pode fazer essa reclamação. E essa reclamação fica documentada com o dia e hora que você materializou aquela reclamação. E nessas situações de fraudes pós, um roubo, um furto ou extravio, minutos fazem a diferença. Por isso que eu mencionei inicialmente da não obrigatoriedade do boletim de ocorrência para ligar o alerta do banco. Por quê? Se, por exemplo, aquele consumidor que é vítima, ele tem a necessidade de, primeiro, se deslocar a uma delegacia de polícia, este intervalo de tempo já podem ocorrer inúmeras transações fraudulentas. Então, a partir do comunicado, o banco já tem que ligar o alerta internamente ali da suspeita de fraude. Entendo. Evidentemente que o banco tem ali o seu dispositivo, né? Ou seja, o correntista avisou, fez, portanto, a comunicação num clique, quero crer, já com a modernidade, portanto, aí da tecnologia. Eu imagino que com um clique já bloqueia tudo, né, doutor Homero? Sim, e não só a partir do comunicado. Esta é uma importante informação que a gente precisa passar à população. Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça veio a julgar um caso parecido com esse, né, com relação à tipicidade de transações. Porque eu tenho que segmentar essa análise em dois eixos. Aquela primeira situação que o aparelho é extraviado, seja por uma perda, um roubo, um furto, e eu comunico imediatamente à instituição financeira e as transações ocorrem posteriormente a isso. Neste caso, já está muito claro que o banco ele precisa ativar mecanismos de segurança impedindo as transações posteriores à comunicação. Agora, nós temos aquelas situações em que as transações ocorreram entre a perda e a comunicação, ou seja, foi antes do consumidor reclamar ao banco. Por exemplo, num furto, a pessoa está se deslocando, por exemplo, num transporte público. Ela não consegue perceber de modo imediato que ela foi vítima de um furto. Então, até que ela perceba e reclama ao banco, pode ocorrer alguma transação ali fraudulenta. E aí, é importante entender que os bancos, em geral, eles têm que ter uma política de conheça o seu cliente. Então, todo cliente ele tem um perfil de consumo. Eu, Homero, por exemplo, tenho um padrão X, o José tem um padrão Y, a Maria tem um padrão Z de consumo. Isso fica armazenado internamente nos sistemas informáticos das instituições financeiras. Então, se do nada surge uma operação atípica, seja pelo seu valor, seja pelo seu horário, ou seja pela frequência de transações, o banco também deve ligar um alerta e certificar se aquela transação realmente procede ou não, independentemente de reclamação daquele consumidor, porque ele não pode ter percebido ali o furto do aparelho. Então, nesses dois contextos, existe a possibilidade de responsabilidade das instituições financeiras por falha no seu sistema de segurança. Entendo. Quer dizer, a gente falando de celular, mas também serve essa mesma dinâmica para os cartões de crédito, enfim. Quer dizer, a lógica seria a mesma, doutor Homero? É o mesmo raciocínio, né? No cartão de crédito ou no cartão de débito, só que a gente tem que analisar também algumas variáveis. Por isso que eu falo que é possível responsabilizar as instituições financeiras, mas eu não posso afirmar que toda a situação gera responsabilidade. Por exemplo, aquele consumidor que tem o hábito de anotar a senha colada no cartão. Nesta situação, né, fica mais difícil se buscar a responsabilidade da instituição financeira, porque houve uma contribuição do consumidor para a consumação daquela operação fraudulenta, né? E aí pode-se entender que há uma culpa exclusiva do consumidor por colocar aquele, né, cartão junto com a senha, que é a senha pessoal e intransferível. Aí o banco não teria como identificar. Mas aí tem o outro lado, que seria a concorrência de culpa. Quando a senha está disponível para o criminoso,
Mas o banco, numa situação completamente atípica, por exemplo, a pessoa perdeu o cartão, ela nunca fez Pix no valor de 50 mil reais. Nunca fez na história dela. O banco deveria ligar um alerta e travar a operação temporariamente para confirmar se ela é procedente ou não, se ela é legítima. Se o banco não faz isso, ele também concorre para a prática fraudulenta. Então, é possível sim também aplicar no raciocínio dos cartões. Entendi. Bom, hoje temos aí o programa Celular Seguro. Quer dizer, eu quero crer que a regra, quando a pessoa se vê nessa situação, dentro deste programa, é a mesma que o senhor nos trouxe com muita clareza, né, doutor Homero? Sim, é muito importante, né, a utilização dessas aplicações de celular seguro. Existem também seguros para estas situações, não só, né, a questão do aplicativo que permite a situação comunicar de forma eficiente e ágil, né, esses roubos e furtos, contribuindo para essa redução de crimes, mas também as possibilidades de seguro que se trabalha hoje. E até mesmo existe, né, uma moda no Brasil de se ter um celular só para movimentação bancária. É bem interessante isso. As pessoas utilizam, por exemplo, um celular para uso comum nas ruas e tem na sua residência ou na sua empresa um celular só para transações bancárias, para que ele não fique, né, esse aparelho acessível aí para os criminosos. Mas a ferramenta do celular seguro é muito eficiente. Perfeitamente. Quer dizer, no exterior ocorrendo também, enfim, o extravio, ou então um furto, ou então um roubo, onde o celular ou então outro documento desaparece. Quer dizer, a regra é a mesma do exterior, liga para o banco, faça a comunicação para poder ter a garantia da comunicação e assim preservar os seus direitos, doutor Homero? Independentemente do local em que a pessoa esteja, né, seja no Brasil, seja fora do país, ela sendo vítima de um crime contra o aparelho celular, por exemplo, ou o seu cartão de crédito e débito, ela deve imediatamente acionar a instituição financeira. Ela pode utilizar o aplicativo Celular Seguro ou o saque, né, que o banco tem. Os cartões normalmente no verso tem isso, ou até mesmo pelo chat dos aplicativos de banco que eu tenho disponível para fazer as comunicações. Todos esses meios são válidos e a instituição financeira, ela permitindo que ocorram operações posteriormente a esta comunicação de crime, ela age de modo negligente no seu dever de segurança e, por isso, configura ali todos os pressupostos da responsabilidade civil daquela instituição financeira. Então, ela deverá ressarcir os prejuízos causados àquele consumidor. Está muito bem. Doutor Homero Medeiros, defensor público e professor, é sempre um privilégio interessar o senhor. Aqui os cumprimentos da nossa emissora, os agradecimentos e, evidente, o convite sempre permanente dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Você está sempre aqui conosco, tá bom, doutor Homero? Eu estou sempre à disposição, sempre que precisar. É muito importante esse tipo de conteúdo para a Rádio Justiça, que é muito ouvida no Brasil afora, para que a sociedade tenha consciência dos seus direitos. O Brasil sofre muito com isso, né? Falta de conhecimento dos seus próprios direitos. Então, a população precisa ser cada vez mais educada. E aí eu estou à disposição para isso. Muito obrigado. Bom. Obrigado ao senhor. Tenha uma boa tarde.